Legal. Legal. De volta ao nosso Conexão de Marília, cuida bem da sua saúde. Este é o plano Vitalize Levíssima Água de Marília e também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Interrompi o Farto aí, estava no... Né? Volta para o seu raciocínio aí, Farto. Vamos lá. Quando nós falamos dessa mobilidade, nessa questão de acidentados, aquele acidentado, ele fica numa cadeira de rodas ou ele fica numa cama hospitalar, ele fica debilitado. Em consequência disso, o Brasil trabalha muito a condição da punição, ele não trabalha a prevenção. Nós vemos os valores das multas cada vez mais altos. Então, houve uma mudança no valor das multas, né, no final do ano passado, que hoje uma multa de embriaguez custa R$ 2.950 aproximadamente. Vamos arredondar para R$ 3.000. Você está punindo alguém que está condicionado a viver em festa. O Brasil, ele veicula muito mais campanhas de bebida alcoólica do que prevenção de acidentes. Então, o brasileiro, ele assimila cognitivamente aquela informação e ele acha normal beber e dirigir. Quando, na verdade, se isso acontece na Europa, ele é punido de maneira severa. No Brasil ainda existe uma elasticidade para que essa punição aconteça. Nesse interim, nós tivemos 2 jovens que se envolveram num acidente na madrugada, há um tempo atrás, na rotatória da Praça Atos Fragata. Um desses jovens faleceu em decorrência do quê? Da velocidade, da imprudência do motorista. Isso a perícia já está acompanhando, eu de perto tive uma proximidade com esse caso, mas independente de quem estava certo ou errado, foi uma mistura dessa química e dessa imprudência que gerou a perda de mais um filho, mais uma pessoa faleceu em decorrência da imprudência. Então, quando você trabalha a educação, e eu retorno ao ponto que dizia da Semana do Trânsito, que nós passamos, e foi uma coisa tão assim natural que ninguém se lembrou, ou se lembrou também, ficou na cobrança. Do dia 18 a 25 de setembro, em âmbito nacional, está no CTB, que deve ser comemorado a Semana Nacional do Trânsito. O que vem a ser isso? É quando você inicia naquela semana uma condição de estudo ou um programa de educação para ser trabalhado o ano todo até dia 18 de setembro do ano seguinte. E Marília peca muito nisso. Você não vê, eu não vejo campanhas macros. Não é fazer entrega de panfleto num pedágio ou num semáforo. O que nós precisamos são coisas maiores, um outdoor ou faixas, coisas que façam com que o motorista se perceba nesse contexto e note, perceba que a sua atitude ou seu comportamento pode gerar uma fatalidade. Eu estou lecionando novamente num colégio Marília para concursos, né? Nós teremos 500 vagas para o Detran e você pega aquela classe com alunos universitários, uma classe com 50, 60 alunos, e quando você toca no tema trânsito, você percebe a carência de informações. Inclusive, uma coisa natural hoje, falar ao celular e dirigir, então, ou digita. Não caiu ainda a ficha dessa pessoa que o ato de manusear um aparelho celular, seja na motocicleta ou seja num veículo, você está colocando em risco não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E a ONU abordou recentemente o uso do aparelho celular como um dos fatores mais arriscados, mundialmente falando, para o trânsito. Está entre as 3, 4 primeiras consequências fatais no trânsito. Então, a ONU parou para dizer isso e o Brasil não para dizer isso. O Brasil, ele apenas aumenta o valor da multa, mas você não vê uma campanha consequência, uma campanha continuada para reeducar o adulto e educar o jovem a não ter esse comportamento. Então, nós temos sim que, enquanto cidadãos, atacar, exigir para que isso aconteça. Afinal de contas, o dinheiro arrecadado das multas, 5% desse valor é obrigatoriamente direcionado para a educação do trânsito. E isso tem que ser
cobrado, isso tem que ser posto, né? Tem que ser exigido. Agora também tem que ser acompanhado. Não adianta eu pegar um trabalho de marketing que custa R$500 e você superfaturar para 5 mil para prestar contas que você fez uma campanha. Não, nós temos que ter ali um trabalho coeso, um trabalho que tenha como pano de fundo a preservação da vida. São pessoas de bem que estão morrendo, são crianças que estão sendo atingidas pela imprudência dos adultos. Nós não podemos deixar isso passar. E mais do que isso, interessante que você está dizendo, né, que essas campanhas elas precisam realmente marcar a vida das pessoas, né? Elas precisam, porque a gente tem às vezes campanha que passa, é o que você falou, você pergunta se teve alguma coisa, né? Porque realmente não marcou, não tocou. Porque não teve. É justamente isso, porque não é só fazer uma prestação de contas. Olha, nós fizemos uma campanha, tá? E é como aquelas pesquisas que fazem, né? Você já foi entrevistado alguma vez? Da onde sai o resultado dessas pesquisas? É uma coisa que gera um desconforto, né? Você fica preocupado e quando se fala de trânsito, me incomoda muito, porque eu sei do resultado. Eu sei que ali vai ter uma fatalidade. Vou falar de Marília. Algumas mudanças no trânsito. Antes de ser, eu queria a sua opinião como um especialista no trânsito, assim, efetivamente essas campanhas, como você disse, não essas do panfletinho e tal, né? Nada contra, mas acho que tudo tem que evoluir também, né? Sim. Mas enfim, você acha que campanhas podem realmente e surtem realmente efeito? Olha, se partirmos para o campo pedagógico, isso traz efeito sim, isso traz resultado. É bem aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Se você, vamos fazer assim mentalizar uma situação, o trajeto que nos acompanha, o telespectador, você percorre uma avenida todos os dias quando você vai para o trabalho ou quando você vai para a escola ou para algum lugar. Se naquela avenida colocasse um outdoor dizendo uma mensagem tipo o motociclista com um capacete e colocando o clique. Motociclista, a sua vida depende desse clique. Pronto, uma frase simples, com a imagem do capacete, a viseira baixada, todo motociclista iria assimilar aquilo. Poxa, eu tenho que cuidar melhor da minha vida. Eu, há 2 semanas atrás, indo à região norte da cidade, houve um acidente, o nome da moça, se não me engano, é Vitória. Ela estava à minha frente, na rodovia Sanches Cibantos, na saída Sanches Cibantos, ali atrás do bombeiro. Um rapaz cortou a frente dela, ela freou a bis, acho que era uma bis que ela freou e caiu, mas caiu de boca no chão. O capacete não saiu. Ela teve um corte profundo no queixo, ela sangrou bastante, nós ajudamos a socorrê-la. Ela assustou na hora que acordou, veio a si, mas se ela não estivesse usando o capacete corretamente, ela teria morrido. Porque na hora que deu aquela pancada, o capacete solta e ela bateria novamente a cabeça no chão, causando uma lesão, uma fratura, abriria o crânio, né? Um traumatismo grave. Mas aquele capacete preservou, ela teve uma lesão no queixo, nada grave. Marcou tudo, mas são coisas assim. Depois você associa isso à fiscalização. Olha, tem um outdoor dizendo que o capacete tem que ser utilizado corretamente. E depois de alguns dias, a fiscalização começa a penalizar. Olha, vou fiscalizar. Alguém vai querer dizer, olha, esses agentes de trânsito só multam. Não, você recebeu uma informação prévia que é obrigatório usar o capacete corretamente. Agora, se você não está usando, deve ser punido. Então você associa um trabalho de fiscalização antecipado à educação. A mesma coisa serve para a criança ao volante, não colocar a criança no banco da frente ou sentada no colo e coisas assim. Então a educação, Marcos, ela tem essa ação lúdica, ela tem esse prior de fazer e de relembrar o motorista de que ele tem uma responsabilidade estando ao volante. Então eu acredito sim, eu luto por isso, sim. Que dá resultado. Daqui a pouco, eu vou para o intervalo, daqui a pouco você volta para falar das mudanças. Você falou algumas mudanças em Marília, tal, você vai mencionar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais aqui no programa Conexão sobre trânsito com o Marcos Farto, que é especialista em trânsito. E eu estou aqui agora recebendo o meu querido doutor Marcelo Rodrigues da Oral Simples. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente no Conexão. Doutor, quando o senhor fala em implante e prótese, é a mesma coisa?
Olha, Marcos, ótima pergunta, é uma coisa muito importante para nós e uma coisa que eu encontro lá no consultório constantemente, as pessoas às vezes um pouco até indignadas, porque por não compreenderem que a prótese ela vai ser encaixada sobre o implante, eles muitas vezes se sentem até traídos. Mal interpretados, porque o que aconteceu? Eles foram até a busca do tratamento, realizaram o implante dentário, onde serve como base, é como se fosse o suporte da prótese. E aí, depois de 6 meses, que é o tratamento convencional, se confecciona a prótese que é fixada sobre esse implante. E nessas situações, o que acontece? O paciente, ao retornar para colocar a prótese, ele é informado que agora ele tem que pagar a próxima etapa, que é a prótese. Ele havia pago o procedimento cirúrgico, onde foram instalados os implantes, que são as bases. E depois de 6 meses, confecciona a prótese, que é a parte superior, a estética. Por isso que tem até a expressão prótese sobre implantes, né? Exatamente. E o paciente, por não compreender isso, às vezes não entende que ele vai ter que fazer o tratamento em 2 etapas e acaba tendo que pagar as 2 etapas. De uma maneira assim, muito singela, mas para a gente entender, o implante seria a raiz do dente. Exatamente. E a prótese é a parte estética. É o que vai trazer aparece. O sorriso para nós. Exatamente. Olha aí, mais uma que a gente aprendeu. Doutor, e é importante porque num bate-papo, numa avaliação, você esclarece tudo isso. Com certeza. E eu tenho um hábito muito claro. Eu prefiro sempre combinar com o paciente o tratamento completo. Porque numa dessa, ele não vai se sentir usado ou ele não vai sofrer com uma má interpretação. Mas é extremamente importante que nós indiquemos claramente para que o paciente entenda todas as etapas, que pode ser feito separadas, a cobrança, no caso, pode ser individual. E eu já até aproveito e dou um alerta a você também, porque para gente mal intencionada também podem vender gato por lebre, né? É bom estar atento. E é isso que fica, né? Uma má interpretação muito ruim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Te espero aqui numa outra oportunidade. Até a próxima.